poder do seu amor. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir. Aleluia. Louva, adora o Senhor, exalte o nome dele. Aleluia. Aleluia. Deus é quem luta por mim, minha vitória conquistou. Aleluia. Aleluia. Cante. Ele fez. Aleluia. Aleluia. Deus é quem luta por mim, minha vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso porque Ele é o autor da vida, amém? Aleluia, Jesus. Nós te adoramos por isso, papai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique o nome dEle. Tentarão me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem
Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, ama, Pai. Oh, vem, oh, vem, oh, vem, vem. Eu olho pra Jesus, aleluia. Nada pode parar o autor da vida. Vamos declarar, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Jesus, aleluia. Santo e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória, glória a Deus. Amém. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Temos muito mais do Senhor nessa noite. Aleluia. Quem está feliz, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Queridos, sente-se por favor. Nós precisamos do entendimento de vocês. Bolsa, por favor, não pode ficar aí na cadeira. Tem muita gente em pé. Então, se você tiver com a bolsa em cima da cadeira, por favor, tire. Quem tem uma cadeira vazia do lado, levanta a mão, por favor. As pessoas que estão lá no fundo podem vir tomar lugar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem conhece o versículo de João 3,16 fala glória a Deus. Então vamos lá. Repita comigo, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora só os homens, vamos lá. 3, 4. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza que as mulheres vão falar melhor do que nós. Tenho certeza. Quer ver? 3, 4. Ficou feio para nós. Agora vamos a igreja inteira, todo mundo junto. Vamos lá, 3, 4. Porque Deus
Meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês são lindos. Por que eu quis falar esse versículo que todo mundo conhece? Porque a expressão máxima de amor é o dar. Percebe? Se você ama alguém, você dá alguma coisa para essa pessoa. Nem que seja o teu tempo, a tua dedicação, nem que seja uma palavra de elogio, mas o amor está diretamente atrelado ao gesto de dar. Tanto é que Deus, que é supremo, que é onipotente, onipresente, para demonstrar o seu amor ágape, que é o amor sacrificial, o que ele fez? Ele deu, tá? Então nós temos agora momento de dízimos e oferta. Ô Rafa, coloca aquela foto que eu mandei para você, por gentileza, da África. Eu queria que você visse essa foto. Olha isso, gente. Olha que incrível. Só para vocês entenderem, nós compramos uma fazenda lá na África. E lá nós demos recursos para que eles pudessem plantar, e eles estão plantando milho, e essa foi a colheita desse ano. Olha o tanto de milho que eles colheram lá na África. Essa foto chegou hoje para a gente. E ó, com a camiseta da Yamir, né, eles têm orgulho de colocar a camiseta da Yamir, para mostrar realmente que não vão passar fome. Olha que bênção, não vão passar fome. Então esses recursos, os dízimos e as ofertas servem para suprir a vida dos necessitados, missões e pregar o evangelho. Então que Deus esteja iluminando teu coração, abençoando teu coração. Se você quiser dizimar e ofertar na casa do Senhor, esse é o momento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pix, coloca o número do Pix aí, por favor. Em frente também a tua cadeira tem o número do Pix. Se você quiser fazer por QR Code, você pode fazer também. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar as crianças aqui à frente, por favor. Vocês têm uma programação toda especial hoje na Yamir Kids, que as professoras fizeram com muito carinho. Vai ser uma bênção. Olha o Irsim. Oi? Vamos, criançada, vem. Vamos, Olívia. Vamos. Já é adulta? Amém. Corre, meninas. Amém. Estenda a tua mão para cá, queridos. Vamos orar por essas crianças. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada criança, Pai. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas reservadas para a vida de cada uma. Nós temos convicção de que o Senhor falará profundamente ao coração delas, ali na Yamir Kids. Abençoe as professoras, que venha um manto de glória, de poder, de unção, de ousadia ali naquele lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom culto, crianças, que Deus abençoe vocês.
Muito bem. Agora eu preciso que todo mundo sente-se, por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, a hora que entrou, você pegou uma pedra ali naquela árvore? Sim? Quem não pegou a pedra, por favor, levanta a mão. Eu preciso que, por gentileza, todo mundo levante agora e pegue uma pedra. Quem não pegou a pedra, por favor, vai lá no fundo, faz parte do culto. Eu preciso que você levante e pegue a pedra, por favor. Lá na árvore. Tá. Deixa só o pessoal voltar com as pedras. Glória a Deus. Mais alguém não pegou? Glória a Deus. Não é para comer não, viu, gente? Não confunde com Santa Ceia não. Amém. Rodolfo, cadê o Rodolfo? Vem cá, bonitão. Querido, eu queria que você sentasse agora. Eu preciso que você se sente. Nós precisamos transformar esse ambiente num ambiente de honra ao nosso Deus. Ele está aqui. Hoje é Páscoa. É um dia muito, muito especial. Então eu queria muito que você respeitasse a presença de Deus nesse lugar, que você aquietasse teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Queria que você ficasse em pé, nós vamos orar um pouquinho. Aleluia. Feche os seus olhos. Hoje é um dia do Senhor, mais do que nunca. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui como a Tua igreja, como a Tua noiva, nesse dia tão especial que é a Páscoa, Senhor. Deus, e o que vem ao nosso coração é a lembrança de que o Senhor entregou Jesus, totalmente íntegro, reto, puro, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui. Senhor, isso já é algo que transcende todo o nosso entendimento, e ainda assim, o Senhor continua sendo o Deus da nossa vida. O Senhor faz muitas coisas e tem feito ao longo dessa trajetória, Senhor. E hoje, nós como Tua igreja, como Tua noiva, como Teu povo, nós queremos Te honrar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos glorificar o Teu santo nome. Nós queremos dizer, Pai, diante de toda a terra e céus, inimigos e principados, que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o nosso libertador, é o Santo de Israel, é aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, que tudo aqui, Pai, possa ser oferecido a Ti com honra, com alegria, com amor, com verdade, Pai, porque nada, Senhor, acontece se não for da Tua vontade. Deus Santo e poderoso, recebe, Senhor, a gratidão de cada um de nós. Recebe um louvor verdadeiro, recebe, Senhor, uma palavra de amor, recebe, Senhor, o que vem de dentro de nós, aquilo que só o Senhor conhece, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos mais uma vez declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o grande eu sou, e Yeshua HaMashiach, Yahvé, Elohim,
Adonai, o grande El Shaddai, o Santo de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus da nossa vida, o Deus que vence batalhas, vence gigantes, que cura leprosos, é o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E nós queremos, Pai, te oferecer tudo que ainda é pouco diante da tua grandeza. Espírito Santo de Deus, toma essa igreja nas tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da celebração, Pai, porque ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, e aquele sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Levanta sua mão e declara: o trono está ocupado, o trono está ocupado, o trono está ocupado, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa aí ao teu lado e sente-se, por favor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso da tua atenção, querido, queria que você focasse em mim. Hoje é a Páscoa. A Páscoa, na minha opinião, tá? Na minha opinião particular, é o dia mais importante para qualquer cristão. É o dia em que nós comemoramos não só a morte, mas a ressurreição de Cristo, e é o que é o divisor de águas, o diferencial de qualquer religião do mundo. Todos morreram, mas só Jesus ressuscitou e só Ele está vivo, amém? A Bíblia fala que consulta aos mortos, que oração por mortos, que necromancia é abominação a Deus. Então quando a gente pede para o nosso Cristo, a gente pede para alguém que está vivo e que está sentado à destra de Deus Pai e que intercede por nós. Então hoje é um dia muito especial, e nós precisamos entender verdadeiramente o que é a Páscoa. E talvez você tenha alguns conceitos a respeito da Páscoa. Afinal de contas, por que Jesus morreu por mim? Todo mundo sabe, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Ele é o Cordeiro de Deus? Por que Ele morreu por mim, sendo que eu nem tinha nascido ainda? Ele morreu há 2000 anos atrás, eu nem tinha nascido ainda, por que Ele teve que morrer por mim? Então talvez algumas indagações assim, talvez alguns questionamentos, talvez algumas dúvidas com relação à Páscoa, você tenha na tua cabeça, e eu quero assim, de uma maneira muito pedagógica, tentar esclarecer alguns sentimentos que eu já tive e que talvez você tenha. Amém? Gênesis 1:12, por gentileza, projeta aí para mim. Gênesis 1:12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Repita comigo, fala assim: semente, segundo a sua espécie. Muito bem. Deus, Ele quando criou todas as coisas, Ele estabeleceu alguns princípios, algumas leis naturais e espirituais. Essas leis são imutáveis. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Quem conhece? Quem já ouviu a lei da gravidade? Fala amém. Essa lei da gravidade, se você concorda ou se você não concorda, se você pular de um prédio, você vai cair do prédio da mesma forma. Quer você acredite, quer você não acredite. Foi uma lei estabelecida por Deus, é natural e ela acontece na vida de cada um de nós. Sementes segundo a sua espécie. Deus, Ele criou todas as coisas
no princípio Ele fez, e tudo Ele fez e foi perfeito, e Deus disse, isso aí é muito bom. E aqui a Bíblia a gente acabou de ler, que Ele fez as ervas com sementes, e essas sementes, elas geravam árvores segundo a sua espécie. Se você plantar uma semente de milho, você vai colher o quê? Se você plantar uma semente de abacate, você vai colher? É assim. Todo reino natural, as árvores, as ervas, tudo dá segundo a sua espécie. Eita glória! Meu Deus! Obrigado, seu Luiz. Amém? Até aqui tudo bem? Se você plantar uma soja, você não vai colher milho. Se você plantar qualquer semente, você vai colher segundo a sua espécie. Dito e entendido isso. No reino animal é semelhante. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e a terra produziu ervas, a terra produziu árvores e a terra produziu animais. E como que é a reprodução dos animais? É através do sêmen. Qual que é o significado? O que significa sêmen? Semente. Assim como é plantada uma semente na terra, a reprodução de todo ser vivo é através do sêmen. É através também de uma semente. Vamos lá. Tudo na natureza e na criação, presta atenção nessa frase, tudo na natureza, na criação de Deus, foi feito para reproduzir segundo a semente do seu progenitor, ou seja, daquilo que veio antes dele. Nós temos a herança física, almática e espiritual dos nossos progenitores, né? Se você olhar o Irsim, é a cara do Irsim. Infelizmente, não puxou para a mãe, puxou para o pai. O importante é ter saúde, né? A gente vê as características, os traços físicos nos nossos filhos. E a gente vê também características de alma, de personalidade nos nossos filhos, né? Sabe quando o temperamento puxou para a mãe? Você fala assim, nossa, puxou para a mãe temperamento. Aquelas coisas assim, né? Ou então, atos de bondade, enfim. Nós temos uma herança genética, nós temos herança de alma, e nós temos também herança espiritual. Nós temos sim herança espiritual. Eu não vou debater teologicamente, mas em Êxodo 20, capítulo 5, que é o primeiro mandamento, Deus fala o seguinte para Moisés: não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Ou seja, nós vemos uma maldição espiritual, ou uma bênção espiritual, decorrente dos nossos progenitores. Quem entendeu, quem está comigo até aí, fala amém. É claro, é simples. Nós temos uma carga genética, nós temos um DNA. Tudo na natureza reproduz de acordo com a sua semente. Amém? Muito bem. Agora presta atenção. Através de Adão veio o pecado. Todos nós somos fruto da semente que Adão plantou em Eva. Todos nós somos frutos desse primeiro casal chamado Adão e Eva, e através dele veio o pecado. E essa semente, ela foi se reproduzindo, esse DNA, ele foi se reproduzindo segundo a sua espécie, de geração em geração. E Salmo 51:5, por favor, abra lá.
Salmos 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas eu nasci na iniquidade. O que significa isso? Então, nós precisamos estabelecer um princípio. Toda criatura, ela é gerada, ela é reproduzida segundo a sua semente. E quando entrou o pecado através de Adão, essa natureza pecaminosa passou a habitar em todos os descendentes de Adão. Todos os descendentes de Adão receberam essa herança. Então Davi, ele teve esse entendimento, ele falou assim, eu nasci já na iniquidade, com essa natureza pecaminosa. Em pecado concebeu minha mãe. Romanos 5,12, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repita comigo, fala assim, todos pecaram. Eva, ela caiu na lábia da serpente. Eva pecou. Ela deu o fruto para Adão, Adão comeu. Adão pecou. E através desse casal entrou o pecado na raça humana. Agora, nós condenamos Adão e Eva. Nós falamos, poxa vida, precisava ter pecado. Mas eu e você, nós também escolhemos o pecado. A Bíblia fala que todos pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram, não foi só Adão e Eva. Gente, alguém pega essa criança, por gentileza? Tem um laço. Volta aqui. Foca aqui em mim de novo. Todos nós pecamos. Então não adianta a gente tirar a nossa culpa, colocar a culpa em Adão e Eva, porque assim como ele, eu, Leonardo, eu escolhi pecar. Porque a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é certo. E a gente escolhe o pecado, porque o pecado é prazeroso. Então, dito isso, e entendido isso, que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus, nós precisamos prosseguir da seguinte maneira: Deus é amor, sim ou não? Sim. Deus é pai, sim ou não? Sim. Deus é bondoso, sim ou não? Sim. São atributos de Deus inegáveis. Na verdade, não fala que Deus tem amor. Deus, ele é a expressão do amor. Deus é amor. Porém, Deus também é justo. A Bíblia fala em Salmo 7, versículo 11. Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Presta atenção. Deus, ele é, apesar de amor, apesar de bondoso, apesar de santo, Deus também é justo. E a gente não pode dividir Deus. A gente não pode pegar somente os atributos que nos beneficiam. Deus é justo. E nós temos um senso de justiça. Torquato, eu vou te dar um exemplo muito claro. Já pensou? Está amarrado em nome de Jesus, repreendido. Vem um cara, um assassino, e mata a tua digníssima esposa, a Leandra. Está amarrado. E aí você pega esse cara, você entrega ele na mão dos policiais. Os policiais pegam esse cara, levam para o juiz. O juiz olha para esse cara, fala assim, tadinho,
vítima da sociedade. Não, a gente não pode condenar ele. Deixa ele solto. Ele vai ficar, mas você não vai penalizá-lo em nada. Você não vai prender ele, não vai nem aplicar uma multa, nada. Você vai simplesmente deixar ele solto. A gente tem um senso de justiça. Imagina você convivendo com o assassino da tua esposa todos os dias, você vendo essa pessoa livre, você vendo essa pessoa desfrutando dos mesmos benefícios que você. Nós que somos humanos, nós temos esse senso de justiça. Você fala assim, não é justo, esse cara está livre, não é justo, esse cara está desfrutando. E eu poderia dar muitos outros exemplos de injustiça que nós não aceitamos, e nós que somos impuros, infiéis, injustos. Agora imagina Deus que é justo. Como é que Deus poderia dar para nós princípios e leis muito claras, muito bem estabelecidas, definidas? Ele escreveu com o seu próprio dedo tábuas de pedra e deu para Moisés as leis dos mandamentos. Ele ditou para Moisés. Nós temos o Pentateuco, temos as leis, temos Levíticos, enfim. Como que Deus iria contra as suas próprias leis? Ele estaria sendo injusto. E tem uma lei estabelecida por Deus, e essa lei é: o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Agora, se o pecado ele precisa ser pago pela morte, Deus seria muito injusto se o Leonardo pecasse e o Leonardo não morresse. Deus seria muito injusto se o Lucas pecasse e não morresse, se o Rafael pecasse e não morresse, se cada um de nós pecássemos e não morrêssemos, porque foi Ele que estabeleceu isso. O salário do pecado é a morte. E em Isaías 59, versículo 2, fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades encobrem o seu rosto, para que Ele não nos ouça. E essa separação, porque Deus é santo, Juninho, Deus é santo, e luz e trevas não se misturam. E quando entrou o pecado, essa natureza pecaminosa entre nós e o nosso Deus, houve uma separação. E Deus, Ele fez o homem para que nós tivéssemos relacionamento. A Bíblia fala que Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias na viração do dia. Relacionamento, é isso que Deus quer de nós. Agora, entrou o pecado, houve a separação. Como restabelecer essa conexão? Como Deus, sendo amor e sendo justo ao mesmo tempo. Quem está entendendo, diga amém. Romanos 5,17. Acompanha comigo. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Fala amém. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, a fim, ou seja, com o propósito de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Então, queridos, resumidamente, talvez você não tinha muito claro o porquê que Jesus teria que morrer por você. Mas Jesus, ele morreu porque existia dentro de cada um de nós essa natureza adâmica. Existe dentro de nós um DNA pecaminoso. E esse DNA precisava ser aniquilado, e assim ele foi na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Por um só homem veio o pecado, e entrou essa natureza adâmica na humanidade. Mas também através de um só homem, nós fomos justificados para a glória de Deus. Se você já foi justificado, ergue tua mão aí e dá um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Agora, historicamente, vamos lá. Nós vamos para Êxodo. Êxodo, o povo tinha sido levado para o Egito, ficou escravo lá no Egito durante 430 anos. José do Egito se tornou governador, todo mundo conhece a história. Ficaram lá debaixo de Faraó. Faraó colocou aquele povo como escravo, eles amassavam o barro, eles faziam tijolos. Não podemos entrar no mérito da questão, eu preciso ser rápido. Mas Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e liberta o meu povo do Egito. Moisés foi, e vieram as 10 pragas: piolho, o rio em sangue, gafanhoto, aquelas 10 pragas que todo mundo já conhece. A última praga era a morte do primogênito. E foi algo terrível, terrível. E Deus deu uma direção para Moisés. Falou assim: Moisés, para que o anjo da morte não mate os primogênitos do povo de Israel, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais da porta. Então a hora que o anjo da morte passar por aquela porta e ver o sinal do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele vai passar por aquela casa e não vai matar o primogênito. Esse é o sentido e o significado da Páscoa. A palavra Páscoa veio do hebraico, Pesach, que significa passagem. Então, o anjo da morte, a hora que ele ia passar, e ele via o sangue no umbral da porta, ele passava por aquela casa e não causava dano nenhum. E dessa maneira, todos os primogênitos do povo do Egito morreram, inclusive o filho de Faraó. E os primogênitos dos hebreus não morreram, porque tinham o sangue do cordeiro. Quem entendeu até aí, diga amém. Muito bem. Existe a tipologia bíblica. Tudo na Bíblia fala, queridos, toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino, correção e repreensão na justiça. Muito bem. A tipologia bíblica nos remete que o Egito significa o mundo que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. A tipologia fala que Faraó representa o diabo, que nos escravizava quando estávamos no mundo ou no Egito. E Moisés é um tipo de Jesus, porque ele é o nosso libertador. Agora, vamos trazer todo esse contexto para a Páscoa. O que significa a Páscoa na minha vida, na tua vida? Significa que através do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, que estão nos umbrais dos nossos corações, nós temos vida em Deus. Nós fomos libertos do Egito, nós fomos libertos das garras de Faraó, nós fomos libertos do mundo, do diabo, dos seus demônios, e hoje nós temos vida, por causa do sangue do Cordeiro que está passado nos nossos corações. Posso ouvir um amém?
Esse é o significado da Páscoa, querido. Jesus, Ele tomou sobre si os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele tomou sobre si. Ele pagou o preço que eu e você teríamos que pagar. Agora eu queria, por favor, que você pegasse a pedra que você pegou ali naquela árvore na tua mão. Levanta a pedra assim, só para eu ver. Muito bem. Obrigado. Presta atenção, queridos. Jesus, Deus e o Espírito Santo, quando criaram o jardim, criaram uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e colocaram no meio do jardim. Essa árvore está representada por aquela uma que você pegou a pedra. Todos nós pegamos a pedra. Essa pedra representa o pecado. Eu quero que você entenda que essa pedra representa o pecado. Essa pedra que você está segurando na mão. E você escolheu pegar ela. Você foi lá na árvore e você pegou essa pedra. O diabo às vezes apresenta para você e você fala assim: não, é uma pedra pequena, não vai me causar muito dano. Essa pedra é apenas uma mentira. Ela é leve. Essa pedra não é pesada, ela é leve. Você consegue carregar ela a vida inteira. Ela é leve. Essa pedra, talvez você olha para ela e fala assim: não, é só um vídeo pornográfico, não tem nada demais. Essa pedra, ela, não, às vezes é só um caso extraconjugal, não tem nada demais. Eu consigo conviver com isso o resto da vida. Eu consigo carregar isso o resto da vida. E a gente não percebe que essa pedra, por menor que seja, ela nos afasta da presença de Deus, querido. Você precisa entender que Jesus, Ele vem buscar uma noiva de vestes brancas. Jesus, Ele vem buscar uma noiva limpa, ataviada, perfumada. Ele não vem buscar uma noiva suja e pecaminosa. Apesar do sangue ser derramado na cruz do Calvário, era necessário que você pegasse o sangue e se apropriasse dele. Presta atenção, querido. Foca em mim, não deixa nada tirar tua atenção não. Lá em Êxodo, se o cordeiro fosse morto, se o cordeiro fosse imolado e o sangue ficasse na bacia, o primogênito teria morrido. Era necessário pegar o sangue e passar esse sangue nos umbrais das portas. Era essa a condição. E conosco é exatamente a mesma coisa. Não adianta nada Jesus ter morrido, ter derramado todo o seu sangue na cruz do Calvário, se você não se apropriar do sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Se você quiser continuar carregando a tua pedra, não adianta nada. Talvez para você isso não tem muito valor, talvez para você isso não tem muito peso, mas essa pedra, ela te afasta da presença de Deus. E Deus, Ele tem um desejo, Ele fez você para que você se relacionasse com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ver um teatro agora, mas é um teatro interativo. Eu quero que você participe. Nós temos ali atrás o Antônio, que está representando Jesus. Ah, é o Nicolas? Não estou vendo, desculpa. O Nicolas, que está representando Jesus. E ele vai vir aqui à frente. E você, profeticamente, vai colocar no fardo que Jesus carrega a tua pedra. Você vai abrir mão do teu pecado e você vai colocar no fardo de Jesus.
Porque a Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Amém? Por favor, Anthony. Eu queria pedir para todo mundo aqui dessa fileira aqui, desse sextante, viesse e entregasse a pedra aqui, por favor. Coloque a pedra. Ô Rafa, coloca o vídeo para mim, por favor, enquanto o pessoal vem trazendo as pedras. Eu quero que você entenda, querido, o peso, que para você é muito pequeno, essa pedra é muito pequena, mas eu quero que você entenda que para Jesus não foi. O pessoal daqui, por favor, vem trazer as pedras. Tente. Vamos tentar agilizar, tenta não demorar muito não, porque nós temos... Pode soltar o outro vídeo, por favor. Enquanto você vai trazendo, volte para o seu lugar depois. E eu queria que você assistisse. Sabe, a gente não tem dimensão do quão dolorido foi a cruz. A gente não tem dimensão. Pode soltar. Abaixa um pouquinho, por favor. Presta atenção, querido. Aquilo que para nós é um simples pecado, a Bíblia fala que o pecado de todos nós recaiu sobre ele. Eu vou ler Isaías 53, versículo 4, fala o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Presta atenção, querido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um que se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. E como um cordeiro
foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O pessoal aqui do meio pode vir trazer as pedras, por favor. Sabe, queridos, para nós é um simples pecado, para nós é uma simples mentira. É só um baseado. É só um videozinho. Isso não tem tanta importância. Mas cada vez que eu peco, eu estou contribuindo para que Jesus sofresse um pouco mais lá na cruz do Calvário, porque Ele tomou sobre si o meu pecado, a minha dor. Presta atenção, queridos. A Bíblia fala que Ele foi moído pelas nossas transgressões, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. E a gente não consegue entender por que doeu tanto isso nele. E eu vou te explicar. Desde a eternidade, desde sempre, existia uma coinonia perfeita entre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles eram um, eles são um, e eles serão um para sempre. Mas, por toda a Bíblia, Jesus chama a Deus de Pai. Ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Ele fala: Pai, eu estou aqui. E o Pai está sendo representado pelo Bruno. Ele fala: Pai, quem vê a mim, vê ao Pai, porque nós somos um. E durante toda a Bíblia, Jesus chama Deus de Pai, porque Ele o é. Mas lá na cruz, Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, Deus, por que você me abandonou? Presta atenção, houve uma lacuna na eternidade, em que o Pai teve que se afastar de Jesus. Sabe por quê? Porque o meu pecado caiu sobre Ele. O pessoal daí pode trazer. Houve separação. Nunca na história da eternidade Jesus tinha se separado do Pai. Mas por amor a mim, por amor a você, houve separação. Para nós é um simples pecado. Para nós é um simples prazer. Eu não consigo abrir mão desse prazer. Esse pecado, ele me traz um benefício. Esse pecado, ele me dá um prazer imediato. Então eu vou continuar pecando. E a gente não entende a dimensão do peso, do fardo que Jesus teve que carregar por mim e por você. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas no versículo 11, está escrito o seguinte: Ele Jesus, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aumenta.
está pago, está consumado. Pode ir. Tá pesado? Chegou sua hora. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali na cruz. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali na cruz. Escorreu seu sangue lá no madeiro, não o mataram, ele se entregou primeiro. De tal maneira amou Jesus, que entregou sua vida lá na cruz. Não disse nada, não abriu sua boca, feriram, golpearam, porém perdoou. De tal maneira amou Jesus, que entregou sua vida lá na cruz. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali na cruz. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali na cruz. E todos o verão como rei, nas nuvens voltará, coroado em poder e autoridade, o cordeiro e o leão reinará. E todos o verão como rei, nas nuvens voltará, coroado em poder e autoridade, o cordeiro e o leão reinará. Todos o verão como rei, nas nuvens voltará, coroado em poder e autoridade, o cordeiro e o leão reinará. Todos o verão como rei, nas nuvens voltará, coroado em poder e autoridade, o cordeiro e o leão reinará. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali na cruz. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Uou! Aleluia! Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou.
ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! O verão, como rei nas nuvens voltará, coroado em poder e autoridade, o cordeiro e o leão reinará, e todos o verão. Aleluia! Como rei nas nuvens voltará, coroado em poder e autoridade, o cordeiro e o leão reinará. Aleluia! Glória a Deus! Ele é santo, santo é o Cordeiro de Deus, santo é o Cordeiro de Deus, Ele é santo. Você pode ficar em pé? Fique em pé no teu lugar. Adore Ele, adore Ele. Você pode erguer tua mão para o céu e declarar: Santo, 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 o Cordeiro e o Leão. Aleluia! Santo, Santo, Santo. Ele é santo. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte. Ele invadiu o inferno e tirou das mãos do diabo a chave da vida e da morte. Ele vive e Ele reina para sempre. Santo, Santo, Santo. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali na cruz. Santo é o que vive, santo é o que reina, santo nas alturas, santo aqui na terra, santo no presépio, santo no sepulcro, santo é o seu sangue derramado ali
Dá um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Presta atenção, querido. Tendo cancelado o escrito de dívida, existia um escrito de dívida contra você. Existia um escrito de dívida contra mim, e a Bíblia fala que Ele cancelou esse escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, dá um glória a Deus aí, removeu inteiramente, encravando Ele na cruz, e despojando principados e potestades. Eu fui pesquisar o que significa despojar. Despojar significa roubar, tirar de alguém aquilo que lhe pertence, ou que lhe é de direito. Ou seja, o diabo, principados e potestades, eles tinham o direito de roubar, matar e destruir. Ele tinha o direito, esse escrito de dívida que eu tinha, que você tinha, que a humanidade tinha, estava na mão do diabo, e eles tinham o direito de causar dano em nós. Nós tínhamos essa dívida, mas a Bíblia fala que Jesus pegou esse escrito de dívida e encravou na cruz do Calvário. Inteiramente Ele removeu cada uma das nossas dívidas, encravando na cruz do Calvário, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você pode dar um glória a Deus aí, uma salva de palmas bem forte para Ele. Aleluia. Presta atenção, querido. Eu quero finalizar com um paralelo, uma tipologia muito específica que Deus faz. Gente, a Bíblia é linda. Lá em Gênesis 2,18, todo mundo conhece, não precisa ler não, mas está escrito o seguinte: disse mais o Senhor, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus falou que não é bom o homem ficar só, e que faria uma auxiliadora idônea. Muito bem, versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, e este adormeceu. Ele tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-lhe-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Todo mundo conhece a história. Muito bem. Agora, qual que é o paralelo? João capítulo 19, versículo 34. João 19, 34. Mas uns dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Guarda as informações aí. João 3,5. João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mais um texto, último, 1 Pedro 1,18.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, de que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Presta atenção, querido. Quando Deus criou o homem, Ele criou Adão, e a Bíblia fala que o próprio Deus fez uma cirurgia em Adão, abriu a sua lateral, tirou uma costela e fez a sua mulher, Eva. Agora presta atenção, que mistério lindo. Quando Jesus morreu, Ele adormeceu, ficou 3 dias, e quando Ele estava dormindo, um soldado abriu a lateral dele, assim como Deus abriu Adão, e tirou de Adão Eva. Assim Jesus também foi aberto na sua lateral, e dele saiu água e sangue. Presta atenção, quando Jesus morreu, foi nascida, foi criada a igreja, eu e você. E Nicodemos perguntou para Jesus: Jesus, como é que faz para herdar a vida eterna? Ele falou assim: é necessário você nascer de novo, é necessário você nascer da água e do Espírito, e é através do sangue do Cordeiro que nós podemos ter esse novo nascimento. Assim como Adão precisou dormir para que surgisse Eva, assim Jesus morreu para que nascesse a igreja, através do sangue do Cordeiro e através da água, que é o Espírito Santo. Quando Jesus, Ele estava prestes a subir aos céus, Ele falou para os seus discípulos: é necessário que eu vá, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas Ele falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Querido, a vitória na cruz do Calvário é muito mais sublime, é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. Mas não adianta nada você conhecer essa história se você não se apropriar do sangue do Cordeiro na tua vida. Não adianta nada você conhecer a Páscoa, ouvir falar de Jesus, mas não pegar o sangue dele e passar nas tábuas do teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria te convidar a ficar em pé, por gentileza. Queridos, a Bíblia fala que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Nós não merecemos nada, muito pelo contrário, nós somos homens carnais. A gente não tem coragem de abandonar um mísero pecado. A gente segura os pecados de estimação. A gente não merece. Mas o amor do Pai, Ele entra na frente para receber a chicotada que nós deveríamos receber. Nós vamos ter um momento de adoração agora, querido. Eu queria que você entregasse para Ele a tua melhor adoração. Agora você entendeu o quão pesado foi para Jesus carregar o pecado, a iniquidade de todos nós. Para você é só uma pedrinha, mas Ele carregou a iniquidade de todos nós. Essa pedrinha que para nós é insignificante, essa pedrinha fez Jesus se separar de Deus. Então, queridos, esse momento é o momento de você render a tua alma a Ele e falar assim: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz em meu lugar.
Muito obrigado porque o Senhor carregou o fardo que eu deveria carregar. Você levou a chicotada que eu deveria levar. Você carregou o peso daquela cruz. Você foi humilhado, cuspido. Você morreu, mas eu que deveria ter morrido naquela cruz. É um momento de gratidão agora, querido. Nós vamos adorar a Deus. Eu queria que você entregasse o teu melhor. Presta atenção, Ele não quer teu dinheiro, Ele não quer sacrifício, Ele não quer penitência, Ele só quer o teu coração. Quando Deus pediu para Abraão Isaque, Deus não estava interessado em Isaque. Deus não queria que Abraão matasse Isaque. Deus estava preocupado com o coração de Abraão. Deus está preocupado com o teu coração, querido. É só isso que importa para Ele. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Ofereça o teu melhor para Ele agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar. Apaga a luz para mim. Apaga a luz para mim, Bruno. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, Ao único que é digno. ao único que é digno de receber a honra e a glória, e a glória, a força e o poder, ao Rei dos Reis. ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele nós ministramos o nosso louvor. Ministramos o louvor. Erga tua mão para o céu e diga: coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Oh, coroamos, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia. Para te adorar, não conheci. Glória a Deus. Queridos, hoje é Páscoa. É momento de você se largar na presença dEle, de você... Pode deixar apagada a luz. É momento de adoração, é momento de louvor, porque Ele venceu a morte, amém? Cara, sabe, nós não temos outra oportunidade,
Porque lá na eternidade, lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada. E talvez você esteja vivendo por dias difíceis, e a Bíblia fala que sacrifício de louvor é algo agradável a Deus. A única oportunidade de você oferecer um sacrifício de louvor é enquanto você estiver aqui nessa terra, querido. Então ofereça o teu melhor, rasga o teu coração na presença dEle, faça com que da tua vida seja exalado um bom perfume, amém? Amém? Se entregue em adoração agora em nome de Jesus. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos. Fala, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Deus. te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos Nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Teu prazer É viver na casa de Deus, onde flui o amor. Escute aqui. A Bíblia fala em João capítulo 4 que Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Presta atenção, querido, você levantar as mãos e falar da boca para fora, Deus conhece o teu coração. Agora, a Bíblia fala que Ele procura pessoas que estejam dispostas a realmente rasgar o seu coração na presença dEle. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra e se faz forte com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Sabe, Deus não divide o teu coração com ninguém. Se o teu coração está preso em coisas dessa terra, Ele não divide. Deus, Ele quer o teu coração por inteiro. Deus, Ele quer a tua vida por inteira. Não se pode agradar a dois senhores. Sabe, querido, se entrega a Ele. Se entrega a Ele. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Pessoas que estão dispostas a falar assim: Deus, eu te amo com todas as minhas forças. Eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Eu te amo, Deus. Eu estou disposto a fazer o que for preciso para agradar o teu coração. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus valores, mas eu quero agradar o teu coração. Meu Deus, cante, adore, pelo amor de Deus, se rasgue na presença dEle. Te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos.
Suba, suba! Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei. Esse é o meu prazer. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde para te adorar, para te adorar, oh! Para te adorar. Onde flui. Vamos lá, só a igreja, só a igreja. Pra te adorar. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo, santo, santo é teu nome, Pai. Aquele que venceu a morte, aquele que pagou o preço do nosso pecado. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação pelos séculos dos séculos, Pai. Santo é teu nome, Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. O que seria da nossa vida se não fosse o Senhor, Pai? Para onde nós iríamos, Deus? Só tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Ah, como nós te amamos, Pai. Como nós te amamos. Santo, santo, santo é teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tu és exaltado, Pai, tu és exaltado. Amém, glória a Deus. Sente-se, por favor. Os pastores, por favor, líderes, venham à frente. Nós vamos ministrar a Santa Ceia. Ah, Deus. Oh, papai. Santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, Deus. Santo, santo, santo. Ah,
Deus, como nós te amamos, Pai. Tu és lindo, Tu és lindo. Nós vamos participar da Santa Ceia. Assim como o Cordeiro que derramou o seu sangue lá na Páscoa no Egito, para que pudéssemos ter vida, para que a morte não reinasse sobre aquele povo. Assim Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida. E Ele falou: fazei isso em memória de mim até que eu volte. E Ele falou: não se turbe o vosso coração, não fica preocupado não. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e para onde eu vou, eu vos levarei para mim mesmo. Ele está preparando casa para a gente, queridos. E Ele fala: anunciai a minha morte até que eu volte. E nós esperamos ansiosamente a volta dEle. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E esse é um renovo de aliança. A Páscoa é um renovo de aliança. É você falar assim: Deus, eu estou participando do Teu corpo, eu estou comendo esse pão, eu estou participando do Teu sofrimento. Eu reconheço que o Senhor carregou as minhas chagas. Eu reconheço que o Senhor foi transpassado pelas minhas iniquidades. E eu tomo o cálice, eu me aproprio do sangue do Cordeiro em memória de Ti. Eu passo o sangue do Cordeiro nos umbrais do meu coração. Eu tenho uma aliança contigo, e eu vou permanecer fiel nessa aliança até que o Senhor volte para me buscar. É isso. É você colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais do teu coração. Fala assim: Jesus, eu te amo com todas as minhas forças, eu entrego o meu ser, a minha vida ao Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Isso é Páscoa. Isso é o renovo de aliança. E se você está disposto a renovar a tua aliança com Ele, eu queria te convidar a participar conosco da Santa Ceia. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar pelos elementos. Ora, estenda a tua mão para cá. Nós consagramos, Deus, esse pão e esse suco ao Senhor. Deus, eles apenas representam aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa, ao comer o pão e beber do cálice, que eles possam renovar a aliança contigo, até que o Senhor volte, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, pastores. Se você for participar conosco, querido, fique em pé, pegue o seu cálice, o seu pão e volte para o seu lugar. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
perdeu a oportunidade de fazer apelo. Não, perdeu. Eu falei que eu pensei que você fosse fazer. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Fique em pé. Teu nome adoro e te dá o louvor que é devido. Estamos aqui. Glória a Deus. Querido, erga o teu pão. Esse pão, ele representa o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, que ao você comer esse pão, você esteja reconhecendo o senhorio dele, você esteja reconhecendo Cristo em você. Ele é o pão vivo que desceu do céu, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Como pão em nome de Jesus. Pega o teu cálice. Esse cálice é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, disse Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por ter nos amado de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, era o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós nos apropriamos desse sangue, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor volte para nos buscar, em nome de Jesus. Beba o cálice. Aleluia. Vamos fazer Jesus em tua presença, na pegada agora. não há nada em nós que mereça o teu olhar. Ainda assim insiste nos amar. Aleluia. Aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deu seu filho pra morrer em nosso lugar. Vem, vem. Nos mostraram que é real. Vamos, Otávio. Porque ele vive. A morte não pôde parar, o inferno não pôde segurar. Jesus vivo está. Na, 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 na,
e nos mostrar o que é realmente amar. Porque Ele vive, eu posso cantar, pra sempre adorar. A morte não pode parar, o inferno não pode segurar. Jesus está vivo, Jesus vivo está. Que Ele vive, eu posso cantar, sempre adorar. A morte não pode parar, o inferno não pode segurar. Jesus vive. Aleluia! Aplaude ao Senhor! Glória a Deus. Escute. Coloca para mim Romanos 10, 9, por gentileza. Fique em pé ainda. Romanos 10, 9. Foca aqui em mim, por favor. Queridos, existe um princípio bíblico estabelecido por Deus, assim como a lei da natureza, assim como a lei da semeadura, assim como a lei da gravidade. E Deus estabeleceu esse princípio que está escrito em Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será? Hoje é Páscoa, e talvez você nunca fez essa oração de confissão, talvez você nunca confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, e é necessário que isso aconteça. Não é o pastor Leonardo que inventou isso, foi Jesus. Depois você reclama com ele se você não concorda. Mas se você nunca fez essa oração de entrega, se você nunca confessou com a tua boca que Jesus é o Senhor da tua vida, sabe o que está acontecendo com você? O cordeiro foi morto, o sangue foi derramado, mas você não passou o sangue no umbral da porta, você não se apropriou do sangue. Então é necessário você se apropriar do sangue de Jesus, senão Jesus morreu por você, mas não adiantou nada na tua vida, porque você não pegou o sangue dele, e você não passou ele nos umbrais do teu coração. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se você nunca fez essa oração de entrega, se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, porque hoje nós vamos mudar essa história, em nome de Jesus. Quem? Se você não... Que bom, minha irmã, glória a Deus. Vem aqui que nós vamos orar junto. Você pode dar uma salva de palmas? Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Quem mais nunca aceitou Jesus? Aleluia, vem aqui para frente. Meu Deus, querido, se o teu coração está batendo aí, está querendo sair para a boca, é o Espírito Santo está querendo falar com você. Vem para frente, vem aceitar Jesus. Entrega a tua vida para Jesus,
Fala assim: Deus, a partir de hoje o meu coração é teu. Glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém que quer se apropriar do sangue? Aleluia! Mais uma vida para Jesus. Meu Deus, que bênção. Ainda dá tempo, vem. Vem, hoje é Páscoa, gente. Hoje é Páscoa. Se aproprie dessa bênção em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Olhem para mim, queridos. É a decisão mais sábia que vocês já fizeram. Hoje Deus muda a história de vocês. Hoje a história de vocês vai ser mudada, acredita? Só que é necessário fazer essa oração. E eu vou fazer uma oração e vocês repitam comigo, pode ser? Só que tem que repetir de coração, não adianta nada ser da boca para fora. Deus conhece o coração de cada um de nós. Então faça essa oração com um coração muito sincero, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero desfazer todo vínculo com o pecado e com o reino das trevas, porque a partir de hoje, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. A partir de hoje, o meu coração é teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque jamais eu deixarei de te seguir. Em nome de Jesus, amém. Dá uma forte salva de palmas para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Escute. A partir de hoje, o Espírito Santo mora dentro de vocês. Vocês vão ter um amigo e ele falou o seguinte: eu vou estar com você todos os dias, até a consumação do século. Acredite, ele vai estar com vocês todos os dias, amém? E vocês ganharam uma nova família, olha que família linda, ó. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Sente-se, por favor. Aleluia. Coloca para mim, por favor. Quem já fez o encontro, levanta a mão aí. O encontro é? Agora presta atenção, gente, presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar. Todo mundo que já fez o encontro, nós vamos fazer o reencontro. Eita glória! E o reencontro é sobrenatural. Se você não fez o reencontro ainda e já fez o encontro, cara, não perca essa oportunidade. O reencontro, assim, Deus pega nós, chacoalha, vira de ponta cabeça assim e põe no lugar de novo. É uma benção. Então, dia 19, 20 e 21, faça a tua inscrição, porque são vagas limitadas, não tem muitas vagas, porque tem toda uma logística diferente, e eu não vou dar spoiler, mas faça a tua inscrição para o reencontro, já está logo aí, ó, 19, 20 e 21 de abril. Ixi, é daqui 3 semanas, tá? Então faça a tua inscrição, não perca tempo, e vamos participar do reencontro, que realmente é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, amém? Quem já participou e já batizou aqui, dá um glória a Deus. Desce, menino. O batismo
na nossa igreja, eu falo, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, mas eu acho que faz de igreja. Gente, o batismo é lindo, é maravilhoso. Se você não batizou ainda, você precisa batizar. Não porque eu estou pedindo. A Bíblia fala, quem crer, vamos ver se vocês sabem de Bíblia. Olha, que orgulho de vocês, gente. Vamos todo mundo junto para ficar bonito. É quem crer e for batizado será salvo. Vamos lá, 1, 2, 3. Se Jesus mandou a gente crer, e a salvação vem pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ele mandou a gente crer e sermos batizados. Você se acha melhor do que Jesus? Porque o próprio Jesus foi batizado. Então, se Ele mandou a gente batizar, a gente, como bons, obedientes e cristãos que somos, nós temos que nos batizar. Então, se você ainda não se batizou, e presta atenção, aquele banho que você tomou quando você era nenê, aquilo lá não serve, aquilo lá não é bíblico. O batismo bíblico, Jesus batizou com 30 anos, quem crer e for batizado, você precisa primeiro crer e depois optar, decidir por batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, se você não batizou ainda, cria vergonha na cara e se batiza. Faça a sua inscrição. Cadê a pastora Josi? Ali, a pastora Josi, liga para o escritório da igreja, faça a sua inscrição e vamos nos batizar. Que dia que é o batismo? 28 de abril, meu Deus. Dia 28 de abril, o pastor Kesley vai estar aqui, vai ministrar com a gente, vai ser um fogo puro. Amém? Mais algum recado, apostila? Fique em pé então, por gentileza. Quem que fez aniversário no mês de março, dá um glória a Deus? Não, calma aí. Só quem, vamos fazer diferente. Quem fez aniversário no mês de março, levanta a mão. Rapaz, que é gente que faz aniversário em março, né? O que tem 9 meses antes de março? Que mês que é? O pessoal trabalhou bonito. O Josué faz hoje? Eita, Josué! Rapaz, glória a Deus. O D também? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um dos aniversariantes. Amém? Estenda a tua mão. Sossega. Nós estamos acabando no horário, ó. Eles querem, né? Estenda a tua mão, deixa eu orar por você. Acalma o teu coração aí. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse culto, Pai. Queremos te louvar pela Páscoa, queremos te louvar pela obra maravilhosa, queremos te louvar porque o Senhor venceu a morte. Ah, Deus, o Senhor tirou da mão do diabo aquele escrito de dívida que era meu. Obrigado que o Senhor rasgou ele e encravou ele na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, obrigado, eu te amo, papai, como eu te amo, como o Senhor é especial. Muito obrigado, Deus. E em nome de Jesus, cada um que está aqui de mão estendida, Pai, que o Senhor possa nessa semana trazer uma bênção especial, porque não existe ninguém que chega na tua presença que saia de mãos abanando. Então, em nome de Jesus, Deus, se é necessário saúde, abençoa com saúde, Pai. Se é necessário proteção, se é necessário provisão, em nome de Jesus, Deus, eu quero abençoar cada vida, cada família, Pai. Mas mais do que bens, mais do que necessidades, Deus, que o Senhor encha o coração de cada pessoa com a paz que transcende a compreensão humana, Deus, que mesmo diante dos vendavais, mesmo diante das tempestades, Deus, que o nosso coração esteja firmado na rocha, que nós estejamos completamente convictos de que a nossa vida está guardada em Ti, em nome de Jesus. Eu quero abençoar todo o povo de Deus.
Eu quero abençoar toda mão que está estendida, e que em nome de Jesus o Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um forte aplauso para Ele. Agora vai, agora vem. Aleluia. Tenha uma boa semana. Deus abençoe.